Olá, alunos. Hoje, continuando nossa história sobre cidadania, nosso estudo de história sobre a cidadania, nós já estudamos cidadania no passado e agora nós iremos estudar cidadania contemporânea. No passado, as mulheres, na realidade, tinham direitos mínimos, como até hoje tem países, que as mulheres e pessoas que eles julgam ser inferiores também têm ali seus direitos mínimos. Direitos mínimos não tem direito de participar da política, não tem direito de participar na sociedade em geral. Normalmente ele só tem direito a viver ali, mas ainda tem vezes que é explorado ainda. Então, vejamos aqui, cidadania contemporânea. A noção de cidadania se tornou ao longo do tempo, se transformou ao longo do tempo. Atualmente, a cidadania envolve a participação popular nas decisões políticas e está associada ao respeito aos direitos humanos, ou seja, aos direitos considerados essenciais a todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção, tais como o direito à vida, à liberdade e à educação. Certo? Então, hoje, nos dias atuais, nos dias contemporâneos, nos dias que nós vivemos, todos aqui no Brasil, mas já ali em outros países, como na país da África, país ali da Ásia, do Oriente Médio, a mulher não pode nem estudar. Certo? Os direitos considerados essenciais a todas as pessoas. E lá eles não têm isso. Então ainda está assim, o desenvolvimento é precário na questão da cidadania, lá nesses países, alguns, não é todos, certo? Mas aqui no Brasil, todos nós temos esses direitos, certo? Nós temos esses direitos, porém, também em alguns casos, eles se tornam assim limitados, vamos dizer, direito à vida, todos nós temos direito à vida. A liberdade, todos nós temos direito a ser livre. A educação, todos nós temos também direito a termos a educação. Agora, quando falamos em qualidade de vida, qualidade na liberdade e na educação, aí muda um pouquinho, porque dependendo da realidade em que cada um de nós estamos inserido, muda. Certo? Essa ideia, no entanto, foi desenvolvida ao longo do século e houve muitas lutas, muita luta e resistência para que os direitos fossem estendidos a todas as pessoas. Antes de se ter a questão dos direitos de cidadão, por exemplo, um escravo, na época que o Brasil foi descoberto, veio muito escravo. Certo? Eles não tinham direito, nem à própria vida. Certo? Os escravos não tinham direito à própria vida. Eles viviam, mas se um chegasse lá, o chefe, vamos dizer, o senhor dos engenhos, ou alguém lá, não gosto mais desse escravo, vou vendê-lo, pegava e vendia a pessoa. Então ele não tinha direito assim à vida, porque aquele que compra ou aquele que vende, se dissesse, não, vamos matar esse, aí matava, pronto. E não era julgado, não acontecia nada. A liberdade, o escravo na época não tinha. Educação também não tinha. Certo? As mulheres, como já foi comentado, elas tinham liberdade, mas não podiam participar, Ela não podia participar da política. E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, até termos
o que temos hoje, né, que é a cidadania aqui no Brasil. Nós temos direitos iguais assegurados pela nossa Constituição. Vamos continuar. Vamos continuar. Igualdade de direito. Muito tempo depois da democracia ateniense, há cerca de 250 anos, ocorreu na França um dos processos históricos relacionado à ampliação da participação política e à igualdade de direito entre as pessoas. Naquela época, as decisões do reino eram tomadas pelo rei. Os nobres tinham privilégio e título de nobreza, como conde, duque, príncipe, que garantia uma posição superior à de quem não fazia parte dessa elite. O rei e os nobres passavam seu poder de forma hereditária, ou seja, de geração a geração. Havia leis diferentes, aplicadas de acordo com a posição social de cada um. Um nobre que recebia terras podia, por exemplo, cobrar pelo uso delas. Já a maior parte da população, que incluía camponeses, comerciantes, artesãos, médicos, advogados, etc., tinha de pagar altos impostos e não podia participar das decisões políticas. Naquela época, com a Revolução Francesa, homens e mulheres tiraram o rei e os nobres do poder. Essas pessoas aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definia a igualdade de direito entre todas as pessoas, sem considerar sua posição social, e afirmava que os seres humanos são livres. Essa declaração representou um marco na conquista da cidadania e influenciou também nas lutas contra a escravidão. Certo? Então, nesse caso, na França, né, começou a luta pela igualdade dos direitos. Por quê? Porque antes, como nós entendemos aqui nesse texto, né, nessa leitura, e como também nós vemos, se pesquisarmos aí na internet, a democracia no passado, certo? Como era feito o imperialismo, como era feito como eram as ditaduras, como é o regime autoritarista, certo? Onde ninguém tinha poder, ou tinha opção, ou tinha liberdade de falar, certo? Ou ser ouvido. Aqui nesse caso, os nobres eles tinham privilégios. As decisões eram tomadas pelo rei. Certo? Nesse caso, a elite tinha poder, enquanto os camponeses e outras classes viviam na miséria. E se alguém pegasse, por exemplo, fosse trabalhar ali na terra de um desses duques, ou conde, ou príncipe, certo? Ele iria pagar um alto imposto, né? Ele teria que pagar uma quantia muito alta para os mesmos, para que ele pudesse ali trabalhar, cultivar a terra e sobreviver. Já com a ocorrência, né, da Revolução Francesa, homens e mulheres tiraram o rei e os nobres do poder. Nesse caso, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definia, né, a igualdade de direitos entre todas as pessoas. Então, isso aí foi um marco, né, inicial que influenciou todas as decisões no que diz respeito à cidadania hoje. E também influenciou a luta contra a escravidão, que era também muito praticado nessa época. E que até hoje, aqui mesmo no Brasil, de vez em quando nós vemos aí nos noticiários pessoas que trabalham de forma ainda, né, de padrão escravo. Sai para ir trabalhar em determinado lugar e lá ela
fica por lá, tem parente que nem sabe se a pessoa ainda vive, porque eles ficam tipo cárcere e preso, né? Sem poder sair. Mas essa declaração, né, que é a revolução, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela é contra tudo isso. A cidadania também, certo? Todos nós somos iguais perante a lei. Então, vejamos agora a cidadania no Brasil. Assim como em outros países, né, da Europa, e hoje, nos dias de hoje, ali no Oriente Médio, assim como esses países, aqui no Brasil também já se passou por isso, certo? No Brasil, nem todos eram considerados cidadãos. Durante a monarquia de 1922 durante a monarquia de 1822 a 1899, apenas homens maiores de 25 anos tivessem determinada renda, tinha direito de votar e participar das eleições. Ou seja, até essa idade, os homens que tivessem uma idade menor de 25 anos, ou idades menores de 25 anos, eles não poderiam participar das eleições. Vamos dizer que era um requisito, né, um pré-requisito. E se ele tivesse 25 anos, mas se não tivesse uma renda, né, uma renda estipulada na época, mesmo se ele tivesse 25, 30, 40, ele também não podia participar. Ou seja, era um critério, dois critérios. Ou ele tinha 25 anos e tinha renda, ou se ele fosse menor de 25 anos, ele não poderia participar. Se ele fosse maior e não tivesse renda, ele não participava do mesmo jeito. Era preciso ter 25 anos, ter 25 anos ou mais, né, nesse caso, e ter uma renda determinada. No início da Primeira República, em 1899 a 1930, o critério de renda foi eliminado e os homens alfabetizados maiores de 21 anos puderam votar. Certo? Então, nesse caso, homens alfabetizados, não precisava ter mais a renda. Certo? Vamos lembrar bem aqui nesse caso que quando falam aqui nesse caso aqui, homens, não inclui a questão das mulheres, né? Ó, religiosos, alguns soldados, mulheres, analfabetos, que eram mais de 80% da população, não tinham esse direito. A população em geral tinha pouco ou nenhum acesso à educação. Assim, a maior parte dos brasileiros estavam excluída das decisões políticas. Foi apenas em 1988, com uma nova Constituição, né, a nossa Constituição Federal, que a cidadania foi estendida a todos os brasileiros e os direitos humanos foi institucionalizado no país. O direito à educação, por exemplo, foi garantido como prioridade e os analfabetos conquistaram o direito de votar. A Constituição Brasileira de 1988 é considerada uma das mais avançadas em termos de direitos e deveres. Então, a partir desse ano, né, a partir de 1988, com a Constituição Federal que nós temos hoje, Declaração da Constituição Federal, a nova Constituição, porque já existiram outras constituições antes dessa, foi que todos os cidadãos, né, hoje 16 anos, vota por é facultativo, se não me falha, mas de 18 anos já é obrigatório. Todos os cidadãos, homens e mulheres, doutores, mestres, analfabeto, pobre e rico, todos podem participar e dar seu ponto de vista. Então a nossa questão da nossa atividade também só é uma.
Isso é a sétima. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e do processo da Revolução Francesa para a noção de cidadania atual? Certo? Essa é a única pergunta. E bons estudos, qualquer dúvida nós estaremos à disposição.